Graça e paz para todos e para todas. Nós estamos aqui, nós vamos fazer uma entrevista com o pastor Benedito Inaro e nós já queremos aqui agradecer a sua participação aqui no canal Evangelho Coerente com o coração nas Escrituras, e é um prazer ter o senhor aqui. Nós vamos começar com a pergunta, o irmão Breno vai fazer essa pergunta para o senhor. A gente vai fazer basicamente algumas perguntas simples, tá certo? O ilustre Breno vai fazer a primeira pergunta. A paz do Senhor para todo que nos assiste. E a nossa primeira curiosidade é saber qual a opinião do pastor sobre pastores solteiros. Bem, a paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo, tá certo? E com relação à pergunta que esses jovens fizeram agora há pouco, tá bom? Nós entendemos o seguinte, que o pastor jovem, o pastor solteiro, principalmente, a grande dificuldade que eu vejo para quem abraça esse ministério é o seguinte, que ele pode ter muito conhecimento acerca de assuntos familiares, mas porém ele não tem a vivência, não tem a experiência. Então o conhecimento é uma coisa, ele tem a parte teórica, mas não tem a parte prática. Então o ministério dele fica muito comprometido nessa área. Isso mesmo. Isso é interessante, irmãos, né? Sabe muito de boca, porém pouco de convivência, pouco de experiência. O Breno falou uma coisa interessante, porque na verdade o evangelho não é isso. Conhecer é algo, mas viver é o que é mais importante, né? É a questão do pastor solteiro. O pastor solteiro ele pode conhecer mais sobre família, talvez até do que mesmo eu, na teoria. Agora só que a prática é bem diferente, né? Tá certo? É isso que ele acabou de falar. Realmente é a pura verdade. E relacionado ao solteiro, existem os perigos que ele corre também, né, pastor? Claro que um homem casado, um pastor casado vai sofrer perigo, mas eu acho que um pastor solteiro ele corre um risco maior. O que é que o senhor acha? Sem dúvida nenhuma, né? Além dele correr esses perigos que você está falando aí, que mais relacionado a relacionamentos, né, pessoais, tá certo? Ainda tem um agravante, como é que uma senhora vai pedir conselhos, tá certo? De origem, vamos dizer assim, por assim dizer, pessoal, íntima, a um pastor solteiro? Não tem como. O próprio esposo, mesmo sendo cristão, ele não vai entender isso, tá certo? Então tem esses agravantes. Na verdade, são problemas muito sérios para quem é solteiro, quando diz respeito à área familiar. Segunda pergunta, irmão Rafael. Segunda pergunta, essa pergunta agora que foi feita, vocês entenderam, eu acredito, não que a gente discorde que um pastor solteiro ou que uma pessoa solteira possa ser pastor, mas ele corre muito risco, é muito arriscado. A outra pergunta aqui que eu quero fazer para o pastor o que é que o senhor acha, porque um jovem cristão ele deve meditar nas Escrituras, deve ler, deve buscar as Escrituras? Bom, como você está vendo, a pergunta, a própria Bíblia, ela em si só ela já dá a resposta para as perguntas. O salmista Davi se expressou: como purificar a jovem o mancebo do seu caminho? Ou seja, lendo as Escrituras. Diante dos grandes desafios que os jovens estão tendo no dia de hoje, eu estou falando dos nossos jovens cristãos, ainda não é falando não. Ao que está aí oferecido para ele, se eles não lerem, se eles não se fortalecerem nas Escrituras, como é que eles vão superar? Tá certo? Nós vemos que o jovem Timóteo, na Escritura, ele foi fundamentado, foi fortalecido na fé através da mãe dele e da avó dele. Por isso que ele foi grandemente eficiente no trabalho que ele desenvolveu. Porém, se ele não tivesse fundamentado na Escritura, certamente ele teria fracassado como muitos outros jovens fracassaram. Nessa questão de estudar a Bíblia, assim, baseado na mesma pergunta, mas em cima da pergunta assim, um jovem cristão que não tem vontade, pastor, de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras, qual tipo de conselho que o senhor daria para esse jovem que não tem vontade, que não quer, que não gosta de assistir culto de doutrina, que não gosta de participar de coisas relacionadas às Escrituras? Bom, aí, na minha opinião, pessoal, já não é um conselho para o jovem, certo? Porque na maioria das vezes, quando o jovem cristão ele não tem a vontade de ler a palavra de Deus ou de assistir um culto de doutrina
propriamente dito, isso vai muito mais da questão educacional da própria igreja, da motivação, tá certo? Aí compete às lideranças de jovens a despertá-los para esse quesito. Com relação a isso, eu estou muito bem à vontade aqui, nós jogos da Manaim aqui. Nós tínhamos um quadro aqui muito ruim, era pouco, tá certo? Seria até bom demais ser ruim. Mas graças a Deus, graças a um trabalho que está sendo desenvolvido no momento, nós já estamos vendo uma mudança nos nossos jovens, tá certo? E está bem melhor. Por quê? Porque alguém trabalhou numa área que conseguiu despertá-los para isso. Então não é nem um conselho ao jovem, é um conselho a quem lida com eles, que é para despertá-los para isso. Porque eu vou dizer, quando o jovem é despertado para ler a Escritura, meu amigo, sai da frente, tá certo? Aí o trabalho vai andar, porque o jovem é criativo, o jovem é inteligente. Quando ele quer realmente aprender a palavra de Deus, está aqui um vizinho, está aqui bem do meu lado aqui, né? Do lado esquerdo. Então, sem palavras, né? Não precisa nem dizer mais nada. Glória a Deus. É algo interessante, né, irmãos? Porque enquanto a criança é recém-nascida, que ela não sabe ainda que tem que comer, alguém alimenta a criança, que é o pai ou a mãe, ali sabe a hora que a criança precisa comer. Mas depois que cresce, depois de uma certa idade, ela já sabe como procurar comida. É uma comparação para a gente. Quando a gente ainda não sabe como se alimentar, a gente precisa vir para a culto de doutrina, a gente precisa participar da escola bíblica dominical, do discipulado. Mas quando a gente já cria uma estabilidade, e aí, passando aqui de estágio e já citando Paulo, sai do leite e agora entra no alimento sólido, somos nós que temos a responsabilidade de nos alimentar todos os dias, segundo a palavra de Deus. Certo? A próxima pergunta que a gente vai fazer é algo que mexe muito, principalmente com o meio pentecostal e neopentecostal. Pastor, o que seria um avivamento para o senhor? Para mim, primeiro, para tentar responder essa pergunta, eu tenho que questionar o que não é avivamento, certo? O que não é avivamento? O que não é avivamento não é falar língua estranha, não é avivamento, tá certo? Aquele negócio de bater pé não é avivamento, tá certo? Gritos não é avivamento. Eu sou pentecostal, tá certo? Eu gosto de subir um monte, tá certo? Quem já subiu um monte comigo sabe que lá a pessoa até me conhece, parece que eu virei outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa, tá certo? Agora, só que nós temos que entender o seguinte, que o avivamento verdadeiro é quando há aquele movimento no meu coração, no seu coração, acerca das Escrituras, é uma transformação de vida, é um vivenciar da palavra, é Cristo a nossa vida, é o desejo que nós temos de viver Cristo. Não é só ler, não é só aprender, é viver Cristo, é viver de manhã, de tarde, de noite, é na escola, é no trabalho, é na igreja, onde você está, você é um coração avivado, tá certo? O que passar disso aí vem aquele negócio, semana essa, semana aquela, e aquele vazamento de 3 dias, e aquele movimento, aquele batismo, entre aspas, renovação, entre aspas, mas só que passou os 3 dias, você procura o crente, cadê? Está igual o pior, tá certo? Eu me lembro muito bem isso aí, de uma certa jovem, que não é da nossa igreja, e ela foi por um movimento desses, e aí o que ela disse para mim? Ela vinha nessa na rua, me encontrou e disse: pastor, agora eu sei o que é servir a Deus, né? Agora eu fui com um negócio do face a face com Deus, agora eu sei o que é servir a Deus. Amém, graças a Deus. Infelizmente ela está no mundo e desaprendeu o que é servir a Deus. É isso. Já que a gente está tratando, ou tentando aqui falar um pouco de avivamento, para o senhor, pastor, o que de fato, já que foi falado o que não é avivamento e o que de fato se aproxima de um avivamento, o senhor, o que de fato mesmo, o que produz um avivamento na igreja, em nosso coração, no meio da comunidade, o que de fato produz o avivamento? Irmão, o avivamento é o seguinte, eu gosto muito do que eu li certa vez, que estava havendo um grande avivamento num país, não sei se era nos Estados Unidos. Aí alguém chegou próximo à cidade onde estava acontecendo o avivamento, e alguém perguntou: rapaz, é aqui
que está acontecendo um grande avivamento, alguém que estava na cidade disse, e onde é que ele começa? Aí a pessoa apontou aqui, coração. Então o avivamento tem que começar aqui. Tem que começar, tem que contagiar alguém. Um contagia outro contagia outro e vai contagiando através da palavra e da oração. Transformação de vida. Porque passar daí, é conversa fiada, né? Avivamento. Eu fiz essa pergunta interessante e eu gostei da resposta do pastor, porque tem pessoas assim, pastor, tem pessoas que, pelo fato de ele ser pregador, conferencista, ou tem até essa moda de pregador avivalista, né? O Gesiel Gomes disse que esse ministério de avivalista existe, só que não é bíblico, né? Isso Efésios 150, ele deve estar brincando. Mas é porque a gente pensa, pelo fato de eu ser pregador, ou de o seu pastor, o Breno ser pregador, alguém de mim, ou a gente pensa que nós que produzimos o avivamento. O avivamento é produzido pela palavra. Pronto. Não é? Palavra, como o pastor falou, palavra, a exposição da palavra e mediante também a oração. É porque as pessoas, na verdade, Rafael, elas confundem uma coisa. Elas confundem a pessoa tão chamada que ela tem uma facilidade, uma homilética fácil, e se comunica com facilidade e contagia as pessoas. Aí chama isso de avivalista. Mas avivalista não é você falar e tocar nas emoções das pessoas e motivá-las naquele momento. Não, porque o avivamento está dizendo que precisa ser avivado. Avivado está dizendo voltar à vida, ser renovada a vida. É isso. Não é coisa momentânea, não. Isso aí que eu falando, esse pregador evangelista, ali é coisa momentânea. Você vê que quando ele sai, aí parece que ele leva o Espírito Santo na maleta, vai embora. E os crentes lá continuam do mesmo jeito. Não funciona isso. Olha que interessante, irmão. Então, o que mede o avivamento não é o quanto eu prego com a boca, mas é o quanto eu vivo. Beleza. Concordo. Avivamento é tudo isso que foi falado, como foi falado, é voltar a viver, né? Então quem produz isso em nós é a palavra. O próprio texto de Ezequiel 37, o profeta profetiza e diz: ouve, ossos secos, segundo, né? Então é a palavra de Deus que vem e produz o avivamento, e o cristão, claro, que tem que orar, buscar este avivamento que Deus tem proporcionado, que Deus tem para proporcionar a todos aqueles que almejam o avivamento. E a outra pergunta que eu quero fazer, já a gente vai botar um ponto aqui, nessa questão do avivamento. Outra pergunta para o pastor é a questão para o Senhor, no seu conceito, na sua concepção. Qual é o maior desafio de um pastor hoje para o ministério, ou no ministério? O maior desafio para um pastor, segundo o meu entendimento, é primeiramente ele entender que primeiro ele precisa aprender para poder ensinar. Tá certo? E ele precisa aprender para ele viver e depois de viver ensinar. Porque se ele aprender e não procurar viver, ele não vai conseguir ensinar. E se ele conseguir ensinar, não vai ter sucesso, que as pessoas vão ver a contradição. E terceiro, ele precisa aprender que ele é falível, que ele erra, que está disposto a ser corrigido. Tá certo, amado? Então, se ele tiver isso, é um grande desafio. Porque infelizmente, tá certo, o fato de eu ter o nome do pastor, eu não quero ser corrigido, tá certo? E eu acho que as pessoas podem e devem ser corrigidas. O que dá autoridade para as pessoas me corrigirem é exatamente o seu erro. O seu erro é que dá autoridade para as pessoas te corrigirem, independentemente de quem seja, tá certo? Eu posso dizer para vocês, eu já fui, não nessa igreja aqui, já fui corrigido por uma criança aproximadamente 6, 7 anos de idade. Eu cheguei lá e ela me corrigiu, ela me cobrou. Eu disse: pastor, o senhor prometeu que vinha para o culto de criança e a gente esperando, o senhor não veio. E eu digo: é verdade, desculpa, não veio. E eu que eu ia discutir com a criança que ela estava errada, não, ela estava certa, ela estava corrigindo o pastor que tinha mais de 50 anos, mas ela não tinha nem 10. Mas por quê? O pastor foi corrigido porque errou. Agora eu vou dizer que me respeito, sou pastor, não. Meu erro autorizava a repreender. Eu só tinha que receber. Essa questão que o pastor aqui falou, até o Breno citou antes da nossa entrevista aqui, que é difícil o pastor reconhecer que é falível, né, Breno? Que erra, né? Isso é verdade. Gente,
cargo nunca vai fazer de uma pessoa um super-herói. Vai errar igual todo mundo. A diferença é porque essa pessoa, querendo ou não, ela é uma referência. E nem todo mundo tem a capacidade, não porque não quer, segundo alguns, as pessoas erram mais por falta de maturidade do que por própria maldade, e elas acabam não sabendo como tratar o pastor que erra. E eis aí a questão de muitos pastores quererem ser ali o certo toda hora, sabe? Não querer dar o braço a torcer e tal, porque pode escandalizar muita gente. Mas a verdade é, pessoas fortes também precisam de abraços, precisam de gente que apoie, porque não são super-heróis, não podem caminhar sozinhos. Mas para mim, a maior característica de alguém que é pastor é o fato dele ter cheiro de ovelha. Irmãos, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que o Breno falou é um negócio tão sério, porque é o seguinte, eu, na qualidade de pastor, eu tenho coragem de dizer isso. A ovelha, ela pensa que nós somos infalíveis, que nós somos sempre donos da razão, que nós somos super-homem, não somos, nós temos falha, nós temos defeito. Esse daqui à minha direita já teve a oportunidade de me ver numa Santa Ceia, pregar, e antes de tomar o vinho eu descer para orarem por mim. Eu sei que muita gente pode ter se escandalizado, mas esquece que eu também sou homem. O único perfeito foi Jesus, tá certo? De que me adiantaria naquela hora eu participar da ceia, tá certo? Com a acusação no meu interior, só para a igreja. O pastor desceu, é muito melhor o pastor descer do que ele ser descido. Amém? É verdade. Só tratando aqui para a gente encerrar, se o senhor quiser abordar, o que é que o senhor acha, por exemplo, pelo fato de, já que nós estamos tocando na questão do pastor, ou de ser líder, o que é que o senhor acha do líder que é plenamente, totalmente inflexível, que ele é inflexível, ele não tem flexibilidade? O que é que o senhor acha disso? Rapaz, é o perfeito, né? Mas não existe nem Jesus, né? Porque todos nós temos que ter a consciência de que até pela fragilidade das pessoas você tem que ser condescendente com certas coisas. Não é que você aceite os erros das pessoas, tá certo? Eu, como líder, não quer dizer que eu assino debaixo do pecado de alguém, mas que eu compreendo, tá certo? Eu não legitimo o pecado, mas eu compreendo. Por quê? Porque eu também sou pecador, tá certo? Na hora que eu errar, eu não vou querer que alguém me entenda. Como é que eu não vou ser inflexível, não entender os erros dos outros? Não. Então eu não acho. Essa pessoa precisa passar pela escola de Jesus, né? Então aqui a gente já quer encerrar o nosso vídeo. Nós já queremos aqui agradecer ao pastor, certo? Pela disponibilidade de compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento. Não se preocupe, irmão. Eu já estou aqui, eu já estou assinando embaixo. Uma vez por mês, pelo menos, nós vamos gravar um vídeo com o pastor Benedito. Eu estou comprometendo, ele não disse nada, mas já estou comprometendo. Uma vez por mês ele vai aparecer aqui, tá certo? E outros tipos de assunto a gente vai abordar com ele. Nós já queremos agradecer a sua participação. Se inscreva no canal Evangelho Parente e com o coração nas escrituras, compartilhe, e é muito bom. Ok? Alguma coisa a falar, irmão Breno? Só agradecer e a paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor para vocês. Amém. Certo. Obrigado. Fiquem na graça.